Ele é um garoto sem talento que se transfere para uma escola de elite e acaba morando com 3 irmãs geniais, enquanto tenta cumprir o último desejo de sua mãe. A história começa com um menino extremamente comum chamado Yu, que é transferido para a Academia Seika de Elites, só porque sua mãe é uma prodígio lendária que se formou lá. Yu entra no ringue de boxe e é completamente destruído pelo vice-capitão do clube de artes marciais, que o chama de fraco patético. Vendo seu desempenho ruim, a multidão também não se segura, jogando insultos para todos os lados, questionando como alguém tão sem noção pode ser filho de Sabara Ace. Yu se levanta, tentando se animar com memórias de sua falecida mãe, cuja beleza e habilidades de atuação eram admiradas no mundo todo. Sabara era tão talentosa que se formou no topo de sua classe em uma universidade internacional prestigiada. Seu oponente, numa reviravolta estranha de incentivo, tenta despertar algo em Yu, dizendo que as 3 realezas da escola estão esperando para ver o poder oculto dentro dele. Mas Yu insiste que nunca se envolveu com esportes ou teve qualquer tipo de treinamento. Frustrado, ele grita a verdade óbvia de que não é sua mãe e avança contra o treinador no que parece ser um surto dramático de poder de protagonista. A multidão se prepara, esperando algo grandioso, mas Yu só acerta uns toques suaves que nem fazem o treinador piscar. O treinador fica furioso e joga Yu direto no chão, deixando dolorosamente claro mais uma vez que ele é apenas uma decepção. Todos que colocaram esperanças nele levam um tapa na cara com a realidade fria. Mas isso não é novidade para Yu. Ele carrega esse peso desde que chegou ao mundo. Yu então sorri e dá um soco no treinador, jogando uma frase meio crua sobre como quanto mais comum alguém é, mais obcecado por talento fica. Por um segundo, o treinador percebe um brilho estranho nos olhos de Yu, uma intensidade familiar que espelha o olhar de uma atriz de alto nível. Ele nota que Yu provavelmente não herdou as habilidades de Sabara, mas não há como negar que ele ficou com a aparência dela. Ainda assim, o treinador ignora isso enquanto Yu se vira para ir embora. Nesse momento, seu ajudante vem correndo, lembrando que as realezas estão observando esse novato como falcões. Esse lembrete finalmente o leva ao limite, e agora ele decide que vai simplesmente bater o talento em Yu, levantando o braço para dar um último golpe brutal para colocar Yu em forma. Mas antes que o soco acerte, uma lutadora de cabelo laranja surge do nada. Ela manda o treinador voando, chamando-o de completa desgraça para as artes marciais por brigar com amadores. Todos no dojo a chamam de capitã. Nesse momento, uma mulher de cabelo azul e outra de cabelo verde entram como se estivessem invadindo um show. Elas exigem saber como o filho da atriz se saiu no teste. A de cabelo azul é Kazuki, tão famosa que os ingressos para seus espetáculos esgotam antes mesmo de serem colocados à venda. A de cabelo verde é Miwa, a mais jovem campeã de shogi. Aparentemente, algumas pessoas atingem o auge antes da puberdade. Quanto à lutadora de cabelo laranja, ela é Nico, do programa de atletas, uma campeã de artes marciais com um recorde impecável e um ego à altura. A multidão perde a cabeça gritando porque essas 3 rainhas do drama são chamadas de as 3 membros da realeza da escola. Kazuki dá um passo à frente e exige saber como o filho de Sabara se saiu no teste. Ela espera que ele possa ser o 4º membro da realeza, mas o treinador acaba com isso, chamando o garoto de novato medíocre cujo talento provavelmente é negativo. Com isso, as 3 meninas dizem para Yu diretamente que não há lugar para alguém como ele na escola delas. Yu tira um papel brilhante e diz que não se importa, porque já decidiu entrar no programa de educação geral. As 3 mulheres parecem ter ouvido um mito, porque nenhuma delas sabia que a escola tinha isso. E antes que Yu possa sair dali com o restinho de dignidade que tem, ele acaba sendo arrastado para limpar o dojo, já que perdedores aparentemente esfregam o chão. À noite, quando a Capitã Nico e sua equipe chegam para o treino, todos gritam como se tivessem visto um fantasma, porque o lugar está realmente impecável pela primeira vez. Aparentemente, os desleixados do dojo nunca viram o dojo tão incrivelmente limpo. Enquanto volta para casa, Yu se pergunta silenciosamente como nunca negou ser uma decepção. Desde criança, ele desejava o tipo de elogio que sua mãe recebia, mas não demorou para ele perceber que, enquanto sua mãe era uma prodígio ambulante, ele era só um ninguém comum. Enquanto tentava todo o talento que conseguia, ele acabou se afastando ainda mais de sua mãe. Havia um drama em que ela interpretava uma dona de casa, e embora fosse algo muito simples para alguém do calibre dela, ambos adoravam o programa. Quando sua mãe foi diagnosticada com uma doença terminal, os dois falaram sobre como a parte favorita do programa era o momento em que cada episódio terminava com um jantar em família. Foi a primeira vez em anos que ela se abriu de verdade com ele. E foi quando Yu finalmente percebeu que ela sempre sonhou em ter uma família tão calorosa e bonita quanto a do programa. Infelizmente, esse pequeno momento feliz não durou muito, e a mulher acaba morrendo após pedir ao filho que encontre uma família feliz.
O garoto faz as malas, e esperando compensar tudo que ele e sua mãe perderam, vai para a casa de Mikadono. O dono da mansão envia as chaves com um bilhete dizendo que ele pode entrar quando quiser. Ao entrar, Yu fica completamente empolgado ao ver como o lugar é enorme. Ele começa a se perguntar quem é esse Sr. Mikadono. E quando ele se senta para desfazer suas coisas, Nico aparece em modo de ataque total, desesperada para nocautear o que acha ser um ladrão que invadiu sua casa. Yu tenta explicar que não é quem ela pensa, mas a moça desleixada acaba escorregando e caindo de cara no chão, como uma cena de uma comédia barata. Yu aproveita o momento de ouro para zombar dela, dizendo que até prodígios caem às vezes, e joga uma toalha como se estivesse fazendo caridade. Nesse momento, Miwa e Kazuki aparecem e perguntam o que esse garoto está fazendo na casa delas, e Nico logo aponta que ele é claramente um ladrão. Enquanto Yu tenta entender por que as realezas da escola estão ali, ele recebe uma ligação do próprio Mikadono. O homem pergunta se ele achou o lugar, e explica que a falecida mãe de Yu não era só sua amiga, mas também sua benfeitora, por isso ele agora está retribuindo o favor. O misterioso senhor então acrescenta que esqueceu de avisar que tem 3 filhas, e diz ao garoto para se dar bem com elas. Yu se vira para as irmãs, lembrando do desejo de sua mãe, e começa a pensar que agora ele realmente tem que formar uma família com as 3 garotas Mikadono. Para ele, toda essa situação parece nada menos que um sonho. Viver com 3 garotas talentosas parece uma bênção dos céus. As garotas, porém, não parecem muito animadas com o arranjo, mas como o pai delas é quem manda, elas não têm escolha, a não ser aceitar. Ainda assim, Yu consegue se recompor e se apresenta novamente, esperando conhecê-las melhor. Nesse momento, Yu percebe algo aterrorizante. A mansão inteira parece um chiqueiro disfarçado de casa, coberta de bagunça por todos os lados. Aparentemente, Kazuki era responsável pela louça, mas deu uma desculpa esfarrapada sobre não ter tempo. Na verdade, ela tentou, mas acabou quebrando todos os pratos e desistiu, frustrada. Enquanto isso, Miwa e Nico deviam cuidar da lavanderia e da limpeza. Mas, a julgar pelo jeito que se movem, parecem desastres que precisam de limpeza. Depois de levarem uma bronca que doeu, as garotas mudam de assunto e começam a zoar Yu, falando que ele mal conseguiu um mísero 45 no teste de aptidão. Mas Yu não deixa passar, e zomba delas, corrigindo para 42. Enquanto os 3 continuam brigando e jogando reclamações inúteis, eles olham ao redor e percebem que tudo está de repente brilhando como o saguão de um hotel 5 estrelas. Acontece que, enquanto elas estavam ocupadas falando, Yu já tinha se transformado em uma espécie de mago da limpeza. Na manhã seguinte, Yu acorda esperando conhecer melhor as garotas no café da manhã, já que não há aula. Ele planeja descansar um pouco, mas essa ideia morre rápido por causa de terremotos constantes sacudindo o lugar, que na verdade é Nico casualmente quebrando azulejos com os punhos no dojo pessoal dela. Depois de testemunhar essa loucura, ele vai ver as outras. Miwa está ocupada jogando shogi e discutindo com uma IA, enquanto Kazuki parece estar gerenciando um laboratório de drogas, jogando coisas aleatórias num liquidificador. Ela faz um milkshake suspeito que pode tanto envenenar quanto matar alguém. Quando ele pergunta o que ela está fazendo, Kazuki zomba e diz que é só a rotina matinal delas, como escovar os dentes para pessoas como ele. Quando Yu tenta sugerir um jantar juntos, a filha mais velha de Mikadono diz para ele cuidar da casa, já que todas estarão fora com agendas lotadas e ensaios. Ele então se vira para Miwa para convidá-la para o café, mas ela já está tomando suco, provavelmente abastecendo o cérebro com todo o açúcar que precisa. Sentindo-se esmagado, o não prodígio numa casa cheia de gênios, vai para a cozinha. Ele pensa como era com sua mãe, que só cozinhava para si mesma, provando como os prodígios podem ser egocêntricos. Ele se pergunta como falhou em se conectar com a própria família, mas achou que poderia fazer isso com estranhos. Quando ele se senta para aproveitar o café, Nico entra. Embora claramente queira comer toda a comida bem preparada, ela se controla e diz que é uma refeição desbalanceada para ela. Yu começa a lamber a comida para tentá-la, mas ela reclama alto dos carboidratos e lipídios excessivos, dizendo que precisa de pelo menos 20 gramas a mais de proteína e vitamina B. Yu acha ridículo calcular nutrientes antes de comer. Nico explica que, para ela, comer direito é tão importante quanto treinar. Enquanto as garotas se preparam para sair, ele lembra como sua mãe seguia diferentes planos de dieta, dependendo do tipo de filmagem. Quando as garotas correm para o portão apressadas, ele aparece atrás delas e diz que esqueceram algo, o que as deixa arrepiadas, e elas começam a checar tudo em pânico enquanto discutem o que está faltando. Mas ele só queria desejar um bom dia. Embora achem desnecessário, as garotas acabam corando a caminho do treino, e de algum jeito, ficam um pouco felizes com isso. Enquanto isso, Yu continua lavando a louça, e no meio disso, recebe uma ligação do misterioso Sr. Mikadono. O homem informa que não estará muito por aí devido às suas responsabilidades,
o que basicamente deixa Yu preso sozinho com as 3 garotas. O tio então pede um favor, dizendo que ele deve apoiar suas filhas, já que elas logo enfrentarão seus próprios obstáculos. Segundo ele, apenas estar presente já seria suficiente para ajudá-las a se abrirem. Seu futuro sogro explica que cada irmã tem seus desafios. Kazuki enfrentará uma audição em breve. Nico lutará pelo topo no Nacional de Karatê, e Miwa defenderá seu título num torneio de shogi. Ao ouvir que suas chances de sucesso aumentarão muito se ajudar as garotas, Yu se empolga e desliga. Após respirar fundo, ele se pergunta o que um inútil como ele pode fazer por elas. Com físico de chihuahua e cérebro de aspirador de pó, ele duvida que possa ajudar prodígios que nem descansam nos fins de semana. Mas então percebe que, se elas falharem, serão chamadas de fracassadas, como ele sempre foi, e jura nunca deixar isso acontecer com elas. Ele começa uma jornada para entender cada garota, querendo conquistar seus corações com jantares familiares saudáveis. Ao pôr do sol, Nico volta do treino, parecendo deprimida, quando seu coração quase pula do peito, ao lembrar que tem um escravo masculino morando sob o mesmo teto. Yu pega um pouco da sopa da panela e lambe com charme, como se fosse néctar sagrado, fazendo o coração de Nico bater forte. Ele oferece que ela prove sua comida, mas ela o rejeita com arrogância, dizendo que não precisa do seu creme extra, pois trouxe o dela. Após o banho, Nico sai parecendo uma rainha, mas encontra Yu concentrado cozinhando algo tão bom, que até uma pedra do outro lado da rua sentiria o cheiro. Yu folheia dezenas de livros de receitas, focando em cada detalhe para criar o jantar definitivo. Vê-lo se esforçar tanto, mesmo após ela o dispensar antes, realmente irrita Nico. Miwa entra, e Yu sorri como chefe orgulhoso, anunciando que servirá uma sopa tão boa que vai fazer os dedos dela se curvarem. Vendo-o agir como um completo bobo, as garotas acham que ele está só falando besteira de novo. Nico lembra dos velhos tempos, quando as irmãs tinham um chefe particular que fazia refeições 5 estrelas com ingredientes premium. Mas até Nico recusava aquela comida chique, pois faltava nutrientes, e ela só come o que é bom para seu corpo. Mais tarde, em seu quarto, a ruiva devora Taco Bell como se estivesse morrendo de fome, até que a curiosidade vence. Ela vai à cozinha, vê que Yu não está lá, e encontra um belo banquete na mesa. Yu pula de trás dela e a surpreende com um ataque de nutrição, listando fatos. Ele diz que a comida tem proteínas, vitaminas e minerais, mais que suficientes para ficar forte, além de seu molho secreto para facilitar a digestão. Impressionada com as estatísticas, ela admite a derrota, e Yu desaba, exausto de falar com um especialista em dietas o dia todo para criar o jantar perfeito para ela. Percebendo o esforço dele, Nico fica mais vermelha que um tomate maduro e finalmente se senta para provar. No momento em que a comida toca suas papilas gustativas, ela diz para passar seus elogios ao chefe. Yu começa a se perguntar se pode domá-la com comida, como faz com gatos no Minecraft, mas seu rosto bobo a deixa visivelmente desconfortável. Enquanto isso, Miwa já babava ao ver o banquete e tenta roubar uma mordida. Yu a pega no flagra e a bombardeia com fatos nutricionais, até ela desistir e se juntar à mesa como pessoa normal. Ao ouvir que ele adaptou a comida para Miwa também, o respeito de Nico por Yu dispara. Miwa aponta a expressão suave e rara da irmã, e nota que faz tempo que não havia assim, além de perceber que Nico engordou alguns quilos. Nico retruca que Miwa também não é exatamente material de modelo. Miwa ri, dizendo que tudo vai para o busto, enquanto o resto alimenta seu cérebro galáctico. Yu fica satisfeito vendo as irmãs conversarem. Kazuki entra, e fica instantaneamente enojada ao vê-las comendo juntas na mesa, como uma família saudável. O senhor do arroz se aproxima dela e casualmente diz que tem arroz integral com B12 para a pele dela, além de uma marinada de salmão cheia de antioxidantes para apagar a depressão do seu longo dia de trabalho. A proposta quase funciona, mas ela o rejeita friamente, recusando ser encantada como suas irmãs de vontade fraca. Nico defende as intenções de Yu, mas Kazuki deixa claro que não é contra laços familiares. Só acha que comer a comida de um plebeu na mesma mesa, como uma família normal, não combina com uma princesa. E assim, o último fio de autoestima de Yu desaparece no reino das sombras. Vendo-o parecer que sua avó acabou de morrer, Nico pega o prato das mãos dele e começa a comer para animá-lo. Yu se recupera na hora, e avisa que se ela continuar roubando porções extras, realmente vai virar um ursinho de pelúcia gordinho. Miwa fica confusa se ele quer que comam sua comida ou não. Nico quase tem um aneurisma com o desrespeito. E Yu declara educadamente que é seu trabalho monitorar tudo que entra ou sai do corpo dela, com uma frase tão ousada que quase faz Nico explodir de vergonha. 3 dias se passaram desde que Yu se mudou para a casa das irmãs Mikadono. Mas, apesar de seus esforços incansáveis,
Kazuki ainda recusa tocar em qualquer coisa feita por suas mãos sujas, lembrando a ordem do pai delas de ajudar as garotas a atingirem seu potencial máximo. Shu canaliza seu gênio do mal interior e bola o plano B. Durante o intervalo, gritos agudos ecoam pelos corredores enquanto uma multidão de garotas cerca Kazuki-senpai como mariposas, enchendo-a de elogios de baixo nível. E fica boquiaberto com a popularidade dela, mas se prepara para o impacto e acena com um grande sorriso. As garotas o reconhecem como aquele inútil sem talento, e Kazuki manda ele sumir antes que manche sua aura divina com sua energia de perdedor. Yu a chama de mesquinha e anuncia que passou a noite inteira tentando conquistá-la, com algo que só ele pode dar e que ela com certeza amaria, claramente falando da sua comida. As garotas ficam super envergonhadas. Então Kazuki grita para ele parar de enganar todo mundo com sua declaração indecente. Ela jura que o fará pagar por isso quando voltarem para casa, o que cava o buraco ainda mais fundo. O exército de fãs dela a bombardeia com perguntas. Então Yu aproveita o caos para escapar. Mais tarde, ele se encontra com Nico para bolar um plano para conquistar Kazuki. Ele fica chocado ao saber o quanto o clube de karatê depende dela. Mas, assim que o vê, Kazuki lembra da declaração ultrajante dele do dia anterior, e a pura audácia dele aparecer de novo a deixa furiosa. Suas fãs devotas questionam quem esse idiota pensa que é, chamando-a pelo primeiro nome tão casualmente, mas um olhar da rainha demoníaca as faz correr. Yu percebe rapidamente que não sairá inteiro se continuar assim. Miwa é oficialmente a única carta que ele tem para jogar. Em outro canto da escola, Miwa está ocupada jogando shogi no celular quando ouve suas colegas com dificuldade num problema. Ela faz um cálculo rápido e diz que elas devem ser realmente deficientes em células cerebrais, se não conseguem resolver algo tão fácil. As garotas saem rapidamente com o último pingo de respeito intacto, e Yu as observa sair. Ele entra na sala, mas, sentindo o humor completamente diferente de Miwa na escola, reduz sua animação. Yu a convida educadamente para almoçar na cantina. Ela manda ele se mandar. Quando Miwa percebe que ele não vai desistir, ela sai da sala rápido, e ele continua seguindo-a pela escola. Ele a persegue teimosamente mesmo após ela insistir que ele a deixe em paz. E, antes que percebam, ela está rindo feliz enquanto foge, como se fosse um jogo de pega-pega. Após brincarem, o duo nada atlético ofega como cães com asma, e ele aponta que ela parece a criança quieta da sala. Ouvindo isso, ela confessa que as conversas banais das garotas do ensino médio são difíceis de acompanhar, porque ela é uma das realezas. Quando Yu diz que entende, ela o encara com pura confusão, sem entender como isso é possível. Sentando com confiança máxima, ele diz que também é bem real, ou melhor, realmente baixo, intelectualmente incapaz e um fracasso real, apesar da aparência encantadora herdada de sua mãe incrível. Ele tenta explicar que ser diferente não é exatamente uma coisa ruim. E no meio do seu discurso motivacional, Yu esquece do que estava falando, o que realmente irrita Miwa. Mas após zoá-lo um pouco, ela o chama de Baka, seu pequeno Baka. Enquanto almoçam, Yu diz a Miwa que está buscando uma forma de conquistar Kazuki, pois ele está ficando sem opções. Então ela conta que quando tinha 3 anos, viu sua irmã realmente feliz quando a mãe fez uma refeição especial só para ela. Mas isso é praticamente tudo que ela lembra, o que deixa Yu completamente chocado, pois seu cérebro de peixinho não consegue nem lembrar o que ele fez há 5 minutos. Mas com essa única pista, ele volta à cozinha e começa a teorizar quais pratos a mãe dela fazia para Kazuki. Nesse momento, Kazuki aparece por trás, parecendo um zumbi, e quando ele faz uma pergunta, ela cai com um baque forte porque está com uma febre muito alta. Mais tarde, no quarto, a princesa insiste que não foi nada, só cansaço. Mas Miwa sente queimaduras de 3º grau só de tocar a testa dela, e Nico tenta colocar uma bolsa de gelo, enquanto a irmã teimosa resiste. Yu aparece com uma tigela de mingau, o que a deixa tão brava que ela expulsa todos antes de chorar sozinha na cama por seu corpo frágil. Yu percebe que ela sabe como fica doente facilmente, mas continua os ensaios sem falhar. Ele deixa o mingau na porta, mas após a 2ª vez, ela o devolve. Ele invade o quarto da ingrata e leva uma bronca, mas, ao tentar expulsá-lo, os joelhos dela cedem. Ela cai em câmera lenta enquanto ele fica ali, pronto para ser seu amortecedor humano. Ela pergunta por que ele não a deixa em paz, e Yu responde que quer que ela melhore logo para não perder os ensaios, oferecendo até aulas particulares. Kazuki duvida seriamente das habilidades dele, mas ele se gaba que estreou aos 2 anos, e afirma dominância como seu senpai, com 4 anos de senioridade.
Após revisar o roteiro, ele faz o papel da princesa, enquanto Kazuki faz o príncipe. Mas no momento em que a primeira fala, mais dura que madeira matinal, sai da boca dele, ela bate a porta na cara dele. Yu diz que estava só aquecendo antes de admitir que sua mãe conseguiu várias audições para ele, e ele falhou em todas. Isso a deixa muito brava, e ela diz que o bebê de nepotismo nunca entenderá o que é trabalho duro. Mas ele volta no dia seguinte após reler o roteiro, só para ser rejeitado de novo. No terceiro dia, ele volta após praticar 10 vezes. Mas sua atuação horrível faz os ouvidos dela sangrarem. No dia seguinte, ela diz com raiva para ele parar de importuná-la. Então ele admite a derrota, enquanto ela lembra das altas expectativas da equipe de atuação para carregar o filme com sua performance impecável. Kazuki decide sair da cama em vez de perder tempo. Mas quando vê Yu praticando na sala, é um choque real o quanto ele ainda é péssimo mesmo após tanto esforço. E isso a faz sorrir. Na manhã seguinte, ela ouve a atuação nível NPC dele novamente. Mas dessa vez, ela decide entrar na brincadeira. Nesse momento genuíno, Yu entrega uma atuação brilhante que choca os dois. Ele chora por finalmente fazer sua mãe orgulhosa após 14 anos de falhas. Kazuki fica revigorada ao ver o bobo tão feliz por uma única fala. E isso a deixa tão feliz que ela diz que permitirá que um plebeu como ele a sirva uma refeição, mas com uma condição. Yu pergunta qual é. Ela age super tímida, como se fosse mostrar o histórico de navegação anônima dela, e de repente, solta uma lista de coisas que não quer comer, o que faz Yu perceber que ela tem vergonha de admitir que é uma comedora exigente. No dia seguinte, Miwa e Nico têm um surto ao mesmo tempo enquanto veem Kazuki comer calmamente a comida de Yu com satisfação, e pensam que o fim dos tempos está chegando. Yu a elogia por terminar a sopa como uma boa menina, mas ela diz que come qualquer coisa se não tiver cenouras. É quando ele sussurra que colocou cenouras raladas o tempo todo e a deixa tremendo. Sentando-se, ele finalmente suspira aliviado após conseguir fazer as irmãs se viciarem no que cozinha. No entanto, ele leva um grande susto no dia seguinte ao saber que não precisarão dele para cozinhar, pois as garotas passarão a maior parte do dia treinando para o grande evento. Então, ele deseja um bom dia de forma desajeitada, enquanto se sente como uma dona de casa recém-divorciada. Ainda assim, isso não é novidade para ele, já que sua mãe também ficava fora por meses seguidos, embora isso seja exatamente o motivo de não terem se aproximado como desejavam. Mais uma vez, ele sente que a distância entre gênios como elas e fracassados como ele é grande demais. E mesmo que o pai delas tenha pedido para apoiá-las, ele não sabe o que fazer. Olhando pela janela, ele recorda uma memória de um bilhete que sua mãe escreveu no hospital, dizendo que deseja que ele tenha uma família feliz. É quando percebe que nem sabe o que é uma família feliz. De repente, ele se lembra do programa em que sua mãe atuava como a mãe amorosa em uma série familiar sem dramas e cheia de momentos saudáveis e apropriados para todos. Ele assiste 6 temporadas de uma vez só, e chega à parte em que sua mãe interpreta o momento mais feliz da vida dela, o casamento. Mas isso o atinge ao notar que tudo é roteirizado, e a família real com que ele está é o oposto do que ela desejava para ele. Nesse instante, as irmãs Mikadono voltam para casa e zoam Miwa por ser desleixada, já que ela age como se tivesse voltado de um turno em uma mina de carvão. Elas encontram Yu limpando as lágrimas enquanto assiste a alguns filmes, e se perguntam o que o deixou tão emocionado. Miwa acha que é só mais uma série familiar, mas no momento em que Kazuki vê a mãe dele na TV, ela percebe que ele ainda é uma criança que sente muita falta da mãe. Mesmo que Yu estivesse apenas curtindo com uma expressão séria, ela o assegura que ele não precisa se esforçar tanto e ser um pai de família para fazer parecer que são uma família. E Miwa concorda. Nico interfere dizendo que ele pode ser um parasita, pois não esperavam muito dele desde o início, mas isso o deixa furioso. Yu confessa que o motivo de se esforçar tanto é porque não tentou se conectar com a mãe, achando que ela era diferente demais dele, e isso foi um erro que se arrependeu depois. Então, ele quer se conectar de coração para coração, e se recusa a perder a chance de desfrutar uma vida familiar feliz com elas também. As 3 irmãs ficam arrepiadas ao ouvi-lo dizer, família feliz. E Nico murmura para si que famílias felizes são uma fantasia que só existe na TV, mas Kazuki ainda o incentiva e pergunta como podem ser uma família. Enquanto isso, o protagonista na TV pede a heroína em casamento e a beija, fazendo o público vibrar. Após assistir isso, Yu sente as irmãs Mikadono perfurarem sua alma com o olhar antes de entrarem em pânico total com o plano
maluco do baixinho. Kazuki nega tudo. Ela até fantasiou em se casar por um segundo, enquanto Nico tenta se convencer de que prefere treinar a se casar com um fracassado. E Miwa acha que foi influenciada pela cena romântica idiota. Nesse momento, Yu declara que já fez sua escolha e diz o nome de Nico, deixando-a paralisada. Ele anima e afirma que precisam saber as datas de aniversário um do outro. As três irmãs entram em curto-circuito enquanto ele explica que Nico está na mesma série. Então, como família, ele deve saber se ela é sua irmãzinha ou uma One-san. Isso as confunde de novo, e elas mandam o parasita mendigo ficar no lixo onde pertence. Mais tarde, no banho, Nico ainda está agitada durante o banho quando ouve o grito fraco dele ecoando da cozinha. Ela corre pensando que alguém invadiu, só para encontrá-lo arrasado porque não sobrou pão para sanduíches. Nico briga com ele para parar de chorar por coisas tão pequenas quanto ele, mas ao perceber que está praticamente nua, ela sai voando de vergonha e esbarra direto em Miwa. Sua irmã intelectual nota na hora que ela está vermelha demais para quem acabou de sair do banho. Miwa começa a analisar todos os cenários possíveis que poderiam tê-la deixado assim agitada quando Yu aparece com um monte de toalhas. Seus hormônios enlouquecem no segundo em que a mão dele toca a dela. Então, ela solta as toalhas e começa a implicar com ele, o que faz Yu achar que está sendo punido por ser parasita. Vendo Miwa tendo um colapso hormonal igual ao dela, Nico pergunta se ela também tem uma queda pelo baixinho safado. Mas Miwa trava-no também e começa a repreendê-la por confessar sem querer, enquanto Yu dobra toalhas em silêncio na zona de guerra, assistindo as duas irmãs armarem um alvoroço. Kazuki suspira e manda as irmãs mais novas agirem de acordo com a idade. Yu pede ajuda dela para guardar uma panela na prateleira de cima, e a princesa encantadora pergunta se ele precisa de mais alguma coisa após terminar. Quando Yu a agradece com um sorriso encantador, ela age como se nada tivesse acontecido, embora obviamente a tenha derretido, até que as irmãs notem e a exponham, provocando uma briga acalorada entre as três sobre quem é a maior idiota apaixonada. Eventualmente, Yu se cansa e manda todas pararem porque são uma família. Ele também admite que não faz ideia do que estão brigando, o que deixa as garotas olhando para ele com pura decepção. Após elas saírem, ele suspira e nota que deixaram a sala toda bagunçada. Enquanto limpa, Yu reflete em silêncio que a vida real nunca será tão perfeita quanto parece na TV. Mesmo assim, o jantar que compartilharam é uma memória que ele sempre valorizará. Ele se pega desejando uma vida feliz com elas. É quando ele tropeça em um tesouro inesperado, uma foto do trio Mikadono como crianças adoráveis. Ele imediatamente tem uma overdose de fofura e se pergunta como elas foram daquilo para o que são agora. Ele deseja poder tirar uma nova foto delas debaixo da cerejeira e decide perguntar por aí sobre quem esqueceu a imagem. Mas ao verificar com as irmãs, as três batem a porta na cara dele. Isso só alimenta as suspeitas do detetive sem teto de que uma delas está escondendo algo. E se alguém guarda essa foto, significa que no fundo, uma delas sente falta dos bons tempos familiares como ele. Contudo, na manhã seguinte, as três irmãs seguem caminhos separados, encerrando sua investigação particular antes de começar. Ainda assim, ele fica impressionado ao saber que essas prodígios viajam pelo país todo e decide investigar mais sobre onde os eventos delas acontecem. É quando ele acerta em cheio. Mais tarde naquela noite, Yu aquece leite para ajudar Kazuki a dormir melhor, mas Miwa e Nico parecem irritadas porque esqueceram de reservar um quarto de hotel. Bem na hora, o paladino da ironia as surpreende revelando que já reservou um hotel para elas. Ele entrega 2 mapas separados e deseja uma boa estadia de forma provocadora, pois escolheu um lugar 5 estrelas. Miwa não fica animada e faz beicinho dizendo que não pode ser feliz comendo comida ruim por 2 dias, e Nico concorda. É quando o duende provocador pergunta se ela está dizendo que não aguenta nem um dia sem ele, deixando suas bochechas mais vermelhas que rosas. O Goblin convencido sorri amplamente e diz que fica feliz em se juntar a elas. Mais tarde no torneio de Shogi, Miwa domina o oponente como uma chefe em segundos, deixando todos chocados com seu talento puro. Ao sair, uma mulher a informa que a próxima partida será contra um mestre de 4º grau, então pode ser um desafio. Mas Miwa sai parecendo entediada e pensa em praticar com Ia no hotel. É quando uma vista deslumbrante de flores de cerejeira a encanta completamente. Ela recorda memórias saudáveis da infância e volta ao hotel, ficando chocada ao ver sua irmã disfarçada fazendo check-in no hotel. As duas irmãs começam a se questionar imediatamente. E no meio disso, Nico também entra e solta a bolsa de puro choque. Finalmente entendendo, Miwa pergunta à ruiva se seu torneio também é na mesma cidade. Yu aparece todo convencido e comenta como é errado 3 irmãs nem saberem o destino uma da outra. Ele revela orgulhoso que, como elas não conversam, arrumou tempo para fazerem exatamente isso. As irmãs ficam furiosas ao saberem que ele as colocou no mesmo quarto, mas Yu finge que fez um grande
grande favor dando uma chance para uma conversa de garotas clássica a noite toda. Deixando isso de lado, elas perguntam o que ele faz ali, e Yu se declara o guia oficial delas para o festival, enquanto planeja secretamente tirar uma foto familiar quer elas queiram ou não. Contudo, as irmãs se unem contra sua ideia tola. Então, ele tenta convencê-las de que há um santuário famoso para visitar e pedir sorte. Nico o rejeita, dizendo que não é uma fracassada como ele que precisa de sorte. Mas Yu argumenta que até prodígios de Hollywood vão lá porque a fé libera um nível novo de confiança. Além disso, é uma ótima forma de aliviar o estresse das rotinas deprimentes. Ele finalmente as convence mencionando os frutos do mar frescos, já que é uma cidade litorânea, e isso deixa as garotas, especialmente Kazuki, sem opção. Ela diz que é tudo para sua página no Insta, e sugere irem comprar roupas elegantes. Com isso, eles vão a uma loja de kimonos que Yu pesquisou antes, e as atendentes ficam deslumbradas com as 3 lendas aparecendo de repente. Elas se animam e escolhem um estilo maduro para Kazuki combinar com sua elegância, enquanto Miwa pega um com tema de gatinho para combinar com sua personalidade brincalhona. Mas quando Yu se vira para Nico, ela ainda está sentada parecendo irritada. Então ele pergunta se ela não gosta de kimonos. Ele aponta que há muitos estilos, mas ela resmunga que não ficaria bem em um de qualquer jeito. A atendente então traz um design afiado para combinar com sua personalidade forte, mas Nico tem um flashback de quando quis um vestido feminino, e o pai nunca deixou comprar nada delicado. Ela briga com a atendente, mas nesse instante Yu aparece com um kimono que exala feminilidade máxima, e diz que acha perfeito para ela, porque é a garota mais fofa que conhece. Nico é atingida bem no coração, e quando ele pede para escolher entre os 2 estilos, ela leva ambos para o provador, e no momento em que sai com o cabelo preso, os 3 ficam completamente impressionados com sua beleza encantadora.